Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós vamos retomar as nossas aulas de recuperação, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo, né, e o livro 3, capítulo animais, né, no caso, animais invertebrados e animais vertebrados, certo? Nós vamos rever, nós vamos relembrar sobre o conteúdo do capítulo 3, tá bom? Vamos lá. Gente, nós vamos relembrar falando sobre os animais invertebrados. Nós sabemos que os animais invertebrados são aqueles que não têm vértebras, né? São aqueles que não têm a coluna vertebral, né? No caso aí nós temos os exemplos da esponja do mar, né? Do caracol, da libélula, eles não têm coluna vertebral, certo? Então vamos aqui a um exemplo que é o poríferos, né? Os poríferos eles são conhecida esponja do mar. Esponja do mar eles são céssio. Por que eles são céssio? Porque eles são fixados no solo, na rocha ou alguma superfície do mar. Eles não se deslocam, eles ficam lá paradinhos, tá bom? Eles ficam fazendo a função deles, né? Sobrevivendo e tudo, certo? E eles são aquáticos, né? Que eles vivem na água, eles são conhecidos como esponja do mar, né? Os poríferos. E temos também os cnidários, né? Os cnidários, eles também são animais aquáticos e a maioria deles vivem no ambiente marinho. Nesse grupo, eles existem tanto animais de vida séssil, que são aqueles que fixados, parados, não se deslocam, né? No chão, na superfície terrestre ou numa rocha, né? Então eles ficam lá paradinho e tem os animais com vida livre, que são aqueles animais que se deslocam, que se movimentam, tá bom? Então os cnidários eles são representados pelas anêmonas do mar, pelas águas vivas, pelas caravelas e pelos corais, né? Então o exemplo tá aí, o exemplo nessa gravura, né? Falamos também, né, nessa gravura nós encontramos também o peixe palhaço, né, que eles ficam abrigados, né, nas estruturas dos cnidários, certo? Eles se sentem protegidos, abrigados, né? Aí nós vamos falar sobre o corpo do cnidário, né? Ao longo da vida, a maioria dos cnidários pode apresentar duas fases, né? No seu corpo. Então é a fase diferente a cada uma delas, né? A fase que é a medusa e a fase, né, no caso, em que o animal é livre, pode nadar, e a fase do polífero, que é aquele que tem a vida séssil, que quando ele está nessa fase, ele fixa no chão, né, na superfície, na rocha, certo? Olha só, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre os cnidários. Nesse slide, ele mostra, né, que ele tem uma substância urticante, né? Então, essa substância faz com que produza uma sensação de queimação, de ardência, né? Então, ele tem esses tentáculos, né, com essa química, né, com esse veneno, né, com essa substância, certo? Que ocasiona, né, que ocasiona a sensação de dor e ardência, queimação, não é isso? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os esquistossomos, né? Os esquistossomos, ele é um verme, ele causa doença chamada esquizotomose, né, esquizotomose.
Então, ele precisa do hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, certo? É uma doença muito que você pega, né? É transmitida na parte de onde tem água, né? Tem muito rio, né? O lago, certo? Agora nós vamos falar sobre os anelídeos. Os anelídeos, pessoal, vocês observam que ele tem uns anéis, né? Anelídeo, anéis. Né? No caso aí, que a tia está mostrando para vocês, o exemplo, estão vendo aí, são grupos que tem, né, no corpo, possuem os anéis, né? Portanto, eles são denominados anelídeos. No caso, aí um exemplo, nós temos a minhoca, nós temos a sanguessuga e temos também o verme de fogo, que são, né, anelídeos. Por quê? Porque ele tem um corpo coberto por anéis. Agora nós vamos falar sobre os artrópodes. Os artrópodes, eles são grupos, né, que eles são mais diversos, né? São diversificados no reino animal. Alguns exemplos de artrópodes, nós temos aí formiga, cigarra, caranguejo, aranha, escorpião, borboleta, né? Camarão e entre outros, certo? Então alguns deles também oferecem o quê? Tem aquela substância, no caso do escorpião, tem uma substância, né, que ele tem veneno, paralisa, né, alguns deles você pode até chegar a falecer, a morrer por conta do veneno, né, dele. Aqui nós vamos falar agora sobre os insetos. Olha só, os insetos, a maioria, né, são o maior número, né, de animais conhecidos no mundo. Pertence ao grupo dos insetos e a maioria deles é terrestre, diferentemente dos animais estudados até agora, certo? A maioria dos insetos, eles voam, possuem suas pernas, né? E suas antenas, olha só. E no caso nós vamos falar, nós não poderíamos falar sobre a metamorfose, né, que é uma transformação que acontece com alguns animais. Eu vou pegar o exemplo da borboleta, né? Vou passar adiante para vocês verem. Olha o inseto, né, que apresenta, aí tem assim, ó, os insetos podem apresentar desenvolvimento indireto, ou seja, eles sofrem metamorfose. No caso, nós vamos observar aí a borboleta, olha só, ela passa por essa transformação. Ela é uma lagarta, fica no casulo, passa um tempo, né, no casulo e passa um período, né, que ela vai se desenvolvendo, ela vai virando uma borboleta e no final, olha, ela já está saindo uma borboleta. Então, é muito interessante. Eu gosto muito de borboleta, gente, muito mesmo. Agora nós vamos iniciar falando sobre os vertebrados. Aí sim, os vertebrados, eles são animais que têm coluna vertebral, né, que tem vértebra. No caso, nós vamos falar aí, esse grupo dos vertebrados, eles se dividem em 5 grupos, né? No caso, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, nós vamos iniciar falando sobre os peixes. Então, os peixes, eles foram os primeiros vertebrados a surgirem na Terra, tá, pessoal? Ele vive exclusivamente em ambiente aquático e retira da água o oxigênio que é necessário para a sua sobrevivência, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios. Olha só, os anfíbios, eles foram os primeiros animais vertebrados que conseguiram ocupar o ambiente terrestre. Foram os anfíbios, né, que foram os primeiros, né, no caso, conseguiram os vertebrados, né. A palavra anfíbio significa duas vidas. Por que duas vidas, tia? Porque eles têm duas partes da vida deles. Uma que eles vivem na parte da terra, né, na parte
que tem parte terrestre, e a outra vida eles vivem na água. Então, eles têm essas duas partes, por isso que é conhecido como duas vidas. Agora nós vamos falar sobre os répteis. Os répteis, eles são grupos que, como tartaruga, serpente, lagarto, jacaré, certo? Eles se adaptam melhor ao ambiente terrestre, certo? E é isso porque os répteis possuem uma casca endurecida que protegem, protegem eles, certo? Nós vamos falar agora das aves. As aves, gente, se alimentam de frutos, sementes, insetos, né? E possuem bicos, são diferentes formatos, né? Alguns deles é fácil se locomover, outros, né? Tem alguns que tem a parte que eles, né, tem a parte oca, né? Nós temos aí o que é que significa endotérmico, são animais que têm temperatura do corpo controlada por mecanismo interno. E eles também, gente, têm um oco com espaço na cavidade deles. Agora nós vamos falar dos mamíferos, né? Os mamíferos, eles são animais que possuem glândulas mamárias, o corpo coberto por pelo, né? E os pelos ajudam a manter a temperatura do corpo, tá? Então aí nós temos exemplos de alguns mamíferos, né? No caso é o canguru, né? O koala, o gambá, tá? Agora nós temos aí, né? A nossa aula, chegamos ao final dessa aula. Nós vamos ter outra aula, né, com o livro 4, tá bom? E aí eu vou deixar uma imagem para vocês, uma mensagem também, né, de Feliz Natal, próximo Ano Novo, né, que Jesus abençoe os lares de vocês, a família de vocês, né, que sejam felizes, que tenham paz, né, que amor, né, que tenham amigos. Então, tudo isso a gente precisa um dos outros, não é isso? Então, vamos pedir a Deus que tudo, né, com fé a gente consegue, tá bom? Então, se cuidem, fiquem com Deus e beijo para vocês e beijo na família. Beijo, beijo, beijo. Beijo grande. Saudade. Tchau.